Mas o Pedro II, cara, é uma história muito louca dele. É muito... E poucos, a gente vê pouco isso, né? A gente não vê muito... Não tem notoriedade. Você tem alguma história do Pedro II aí que nós não sabe, não? Que não tá nos livros? Tem alguma fofoquinha, uma quentinha, ok. Não é que não tem... Por que isso, hein? Você que é da família. Por que a gente não aprendeu isso na escola? Por que ele é passado assim? Bom, tem duas motivações. A primeira é republicana. Então você teve um golpe republicano, então os republicanos não queriam promover a história imperial. Então ali se sufocou a realidade. O segundo movimento é o movimento marxista, em que você associa a uma família que supostamente herdou o poder divinamente ou por herança, eu diria que tradicional, e ela foi... Eu diria que o mérito de ter criado um país, de ter feito várias mudanças institucionais, ter limitado o poder dos oligarcas, Sim. de ter combatido de ter feito mudanças sociais importantes. Então, isso, de certa maneira, se contrapõe à narrativa marxista de que só pela Revolução Popular é que isso tem legitimidade, não por uma família atuante nesses temas. Então, esses dois movimentos aí são porque a gente não escuta muito sobre monarquia. Não mas é engraçado isso aí, porque, por exemplo, você pega de 822, quando o Brasil ficou independente, e você pega 89, quando saiu Pedro II, era outro país. Era outra história, era outro país, era um país muito mais moderno, tal, não sei o quê. E mesmo a República, ela não teve muito apoio. Pouco se fala da República, né? Ela não tem esse... A gente não fala muito da República, foi meio um golpe ali, né? O Deodoro estava velhinho. O Deodoro, ele gostava do Pedro II. Sim. Né? Porque era um constitucionalista. O Pedro II era um cara muito à frente do tempo dele, né? Sim, sim. Amava o Brasil. E não só ele, como ele era filho do Estado, né? Ele nasceu para aquilo. Então ele não teve uma vida muito feliz, pessoalmente falando. Nunca se realizou como pessoa. Mas ele encampou a sua missão com muita hombridade. Então ele era filho do Estado brasileiro, então o primeiro brasileiro aí, de fato, cidadão brasileiro foi ele. E agora, o golpe não teve legitimidade nenhuma, foi um golpe clássico, um golpe militar clássico de expulsão e exílio aí dos reinantes, e um período até que longo de reestabelecer uma legitimidade que no fundo nunca se estabeleceu. A República não teve clamor popular em nenhum momento da sua história em que houve um movimento republicano profundo, com camadas sociais intensamente pedindo a República, muito porque durante o Brasil Império já tinha o que a República veio oferecer e que de fato não ofereceu, não entregou. Né? Independência de poderes, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, todas as liberdades civis. Aí no meio, logo no começo, teve uma revolução de 30, que foi que colocou Getúlio Vargas no poder. Aí veio todo outro tipo de problema com direitos não só individuais, que já tinha, mas foram sufocados pelos direitos coletivos, né? Então criaram as classes acima dos indivíduos e o Estado como representante dessa classe. Então começou aí, o Estado começou a se empoderar contra a sociedade, começou aí em 30. Então, República Brasileira nunca efetivamente foi... Nunca virou, né? Nunca virou. Não tem o peso, né? A monarquia já foi, né, Emilhão? Eu gostei da... Do quê? Não, a monarquia já era. A gente Você precisa entender a monarquia. Eu acho linda a aula de história, mas a gente está na democracia republicana, tem que... Sim, mas foi um não golpe. Virou. Foi um golpe. O Deodoro estava velho. Foi o Benjamin Constant. O vô do Fernando Henrique. O vô do Fernando queria matar o monarca. Se ele não aceitasse, você falou, vai lá e mata o cara. Continua igual. Pra você ver como é importante essa história, que você começa a aprender coisas que você nunca aprendeu. Sim. Tem que ler os livrinhos. O príncipe é um belo de um status, né? Falar que é príncipe. Tanto que você teve grande apoio até do próprio Bolsonaro. O que você sabe da Eu sei da porcaria monarquia? nenhuma. Sabe nada, tá vendo? Eu gosto do ele quer mudar. Do Luiz. Ele quer mudar. Do Luiz. Do quê? Luiz Ricardo. Quem? O Dom João VI, não é? Tem uma história João VI. O João VI. História maravilhosa. Eles falam que não, teve o filme. Perguntou pra mim. Deixa eu te falar. O João VI. Raimundo, tem a história do João VI e tem o filme. O João VI, ele saiu de lá na época do Napoleão. Tem um livro do Napoleão que o Napoleão falou o seguinte, porque eles falam que o João VI, ele era meio gordão, que foi ele pego na carruagem. Isso. Que tava meio torta. Calma. Eles falam que o João VI ele era bonachão, ele era um cara bonachão, mas politicamente ele era um cara muito esperto.
Tanto é que o Brasil é desse tamanho. Você pegar a América do Sul, é cheio de republiqueta. E o Brasil é o Brasil hoje graças a esses caras. Porque na época era paulada aqui. Aí o que acontece? O Napoleão falou o seguinte, foi o único cara que me enganou. Foi o João VI. Você sabia disso ou não? Sabia. Eu sabia. A mulher dele era meio xaropeta, não era? Sim. Carlota Joaquim. Carlota ele é Joaquim. filho da Maria I, que é a mãe Só dele. fazendo isso, cara. E ele foi príncipe regente, ele veio pra cá com a mãe, que tava velha, que não batia muito bem, né? Era meio zoada. É que nem o... Meio zoado. Ela era... ela e também da Inglaterra, que acho que é o Jorge III. Olha lá, olha o gordinho. Esse é o João Bonito, VI. parece um morgado com Esse é o costelete. João Parece VI. eu, com a olheira depois que emagreci. Bela papada. papada. Depois Porra, ele posso fazer volta, ele. depois ele volta para Portugal. Foi uma treta essa Tinha um época cromossomo por a mais, causa do hein? Napoleão Bonaparte. O Napoleão ele estava tomando toda a Europa e aí ele veio para cá com toda a comitiva. 10 mil pessoas vieram para cá. Uma bela... E aí ele virou rei. Era rei do Brasil, dos Açores e de Portugal. Era um aula. reino só, né? E Exato. aqui Aí era unificou. coisa. Aí o Brasil vira um estado desse Reino Unido. Então o Brasil aí deixa de ser o que a gente considerava como colônia, mas ele passa a ser um estado e sendo até sede do Brasil Império, né? Do Brasil Império não, sede desse Reino Unido. Tem várias Então, histórias curiosas. Rio de Foi Janeiro... o primeiro, o Pedro Aí, II Jô foi Soares. o primeiro imperador, né, o primeiro monarca a visitar os Estados Unidos. E ele teve uma puta moral lá na época. É muito legal a história da família. Telecurso É muito 2000. legal a história da monarquia, Telecurso cara. 2000 com Emílio Surita. Pera aí, porra. Olha. Olha, Diz que ele Que tinha barba, voz fina. barba linda. Barba tinha- linda. olha lá. Esse é o Dom Pedro Pedro. Voz II. fina? Ficou 64 anos, não é isso? Ele ficou... Sim, eu perco a conta Tem umas sempre. fotos em casa. Perco com muito número É aqui, porque pronto. ele foi imperador com 5 anos, Sim, né? sim. E depois... Ele não ficou, ele foi com 14 anos, foi não, mas antecipado. com 5... Não, mas quando morre... Sim, o Pedro I deixa ele, aí tem um período de regência, teve a regência Isso. Trina, que eram Isso. 3 governantes, depois teve a regência Una, foi um governante. É até curioso falar sobre isso, porque naquele momento, você imagina, um garoto de 5 anos de idade está ali sobre a tutela de vários regentes, os regentes respeitando o modelo. Sim. Em qualquer momento eles poderiam ter proclamado Hierarquia. a república naquele momento. Sim. E por que não proclamaram? Pela moral. Ninguém faz a pergunta, acho que os historiadores ou os professores que existem, por que naquele momento que Pedro II está ali, na sua alta vulnerabilidade, sem poder nenhum, uma criança dependente, sem consciência ainda de civilidade qualquer, como coloquei, uma criança, por que não fizeram a república naquele momento? Então, Então, mas... esse aprofundamento do conhecimento histórico do Brasil, do que era aquele momento, não só da história Brasil, mas também olhar para os lados, o que existia no lado. Você tem que ver o que era os Estados Unidos em 1830, nessa época aí. Os Estados Unidos eram 13 colônias, um país desse tamanho, nem era um país efetivo. Bom, era assim, já tinha tido independência, mas estava sendo sempre disputado pela própria Inglaterra, e a Inglaterra não respeitava a independência dos Estados Unidos, violava os mares, violava a terra, tanto que houve uma guerra em 1812, pouco antes aí da independência do Brasil, houve uma guerra nos Estados Unidos que ninguém fala, o próprio americano não fala, porque foi humilhante, que a Inglaterra foi lá e reconclamou e disse, olha, eu sou o chefe aqui, vocês têm que lidar comigo ainda. Então você veja que o Brasil naquele momento já era um país muito mais soberano e independente que as 13 colônias americanas eram. Então quando você coloca em perspectiva paralela, você vê de fato que nós tivemos uma perda muito grande com a República. Não só financeira, econômica, isso aconteceu logo no início, né? Desestabilização total fiscal, hiperinflação, salários dos funcionários, os altos funcionários públicos explodiram, repasse para as oligarquias, então entrou num caos social e fora isso, guerra, morte, guerra civil, porque muitos não reconheciam a República. Sim. E houve manos militares ali para apaziguar o país e morreram aí de 3 a 4 mil pessoas, né, com Floriano Peixoto. Ninguém fala disso. Né? Acha que é uma transição tranquila. Não foi tranquila, não. Internamente não foi tranquila. Externamente, sim. Né? Agora, internamente não foi tranquilo. Então, todos esses fatos que você tem que colocar em contraste, em comparação com o momento. Não dá para fazer um anacronismo e olhar, olha o que o Brasil é hoje, olha como é que a gente vive hoje, e olhar para trás e falar, olha como é que era ruim. Né? Isso é anacronismo. Você tem que se inserir no contexto do momento. Na época, né? Na época e olhar para os lados. E aí você vê quais eram as nossas aspirações futuras.
né? O Brasil Império ali como um Brasil imperial, com uma marinha extremamente forte, com um poder estável. A hegemonia que a gente comandava na região era plena, era total. E como os outros países viam o Brasil. Por que não veio uma França invadir? Por que não veio uma Inglaterra invadir? Ou Portugal invadir? Ou uma Holanda que até tinha interesse? Por que não? Porque nós tínhamos aí um modelo respeitado, reconhecido, legítimo e que sabia se defender. E isso exercia poder, até que os Estados Unidos reconheciam isso também. Nossa paridade com os Estados Unidos, ao menos política, era, eu diria que pau a pau. Não existia essa... mas tinha muito analfabetismo, né? No mundo inteiro. Mas aqui no Brasil A França na Revolução Francesa era 5% menos de 10% de alfabetismo. Então, mas os aqui Estados Unidos era 99%. Aqui também, não era muito diferente. A abolição também, né? Sim, pode ser. A abolição. Mas o Pedro II, mesmo o Zé Bonifácio, né? Mesmo lá na primeira Constituição que eles fizeram lá, eles eram abolicionistas. Sim. E aí depois, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, os grandes caras falaram, agora não precisamos mais do imperador. Agora vamos fazer... Aí experimentaram a República. Na verdade, eu vou falar aqui uma coisa que poucos falam, até o senador, o ex-senador Fernando Gabeira falou uma vez, pontuou, e aceito por vários historiadores. O Pedro II era progressista. Sim. Ele era progressista para a época. O que era progressismo naquela época? Né? Que houve um grande movimento progressista, começou em 1870, foi até 1920. E capturou aí a mente de várias pessoas no mundo. O movimento progressista era pró-tecnologia, as inovações industriais, pró-ciência. Então havia todo esse movimento também de reforma de modelo de representatividade também. Sim. Havia impactos políticos com relação a isso. Então Pedro II era dessa vertente. Então todas essas mudanças, ele que chancelava a vinda do telégrafo, da eletricidade, indústria, causava impactos com os agricultores, porque tudo isso você aumenta salário, né? Uma base industrial mais forte, isso causa impacto salarial também na agricultura. E os agricultores viam, isso aqui vai encarecer a nossa mão de obra, vamos ficar aqui sem competitividade. Então já criava uma resistência também dessas forças, que não era só uma dinâmica brasileira. Na França havia, tanto que o termo francês sabotagem, né? O sabot, em francês é tamanco, eles jogavam tamanco nas máquinas, fazia a sabotagem. Então, naquele momento também, os industrialistas eram vistos como ruins para a evolução do país, porque encareciam a mão de obra, e sobretudo os agricultores que tinham essa resistência. Enfim, estou colocando aqui muita história, muita análise aqui em pouco tempo, mas só para entender aqui um pouquinho o contexto do Pedro II. Bela aula que vocês deram em 2020 Pedro agora. II. Eu queria só fazer uma colocação. Você não sabe nada. Posso fazer uma pergunta com de Emílio. Pois não. Vamos para 2021. Posso fazer a última? Vacina. Não, vacina não. Vamos pra frente. Aparece a Barça também, a coleção da Folha de São Paulo.